É... Ei, pessoal, tô procurando um videozinho aqui pra gente... Pera aí. Só um pouquinho. Aí. Aí. Aperta o aviãozinho, vai chamando os amigos, né? Lembra de segurar o dedinho no coração, que o Instagram gosta. Que bom que vocês estão aqui. Estamos esperando um pouquinho mais, dando um tempinho para as pessoas chegarem, né? Eu entrei adiantada. A gente vai curtindo juntas uma musiquinha. Já já eu vou chamar a Irene. Mais um minutinho. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós já vamos começar já já, em mais uns minutinhos. Aperta o aviãozinho para convidar seus amigos. Vamos fazer uma live muito gostosa, divertida e com muita informação. Oi. Nós já já vamos começar. Já já. Chama seus amigos, sejam muito bem-vindos todos. Mais um minutinho, eu vou chamar a Irene. Nossa, minha parceira querida. Oi, Tati. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Já vou chamar a mamãe. Pronto. Irene, você precisa mandar uma solicitação para eu poder te chamar. Pronto. Pronto. Já consegui achar. Ei! Nossa, dá sempre um calor assim nessas horas. Tá. Né? E com medo da chuva. Tá chovendo muito aí? Muito, demais. Estava com receio de não ter energia, entendeu?
Ai, ainda bem que tem, né? Ah, eu estou... Bom, aqui também tá chuva, tá frio. Ó, bom, claro, tá frio. Para mim tá frio. É, Mas não tá uma chuva brava, não. Tá uma chuva bem suave. Então, vamos esperar o pessoal entrar. Hoje o tema é muito sério, porque não tem quem não seja filho ou filha, né? na vida, Na vida, né? Somos todos filhos e filhas. Então, no nosso tema de hoje, ele faz parte de um dos nossos módulos da formação, que chama-se Pais e Filhos. Aliás, a formação, eu vou ficar repetindo, porque as pessoas vão entrando devagarzinho. Começa a turma nova do básico no dia 13 e 14 de março, próximo agora. E você ainda pode se inscrever. e é importante falar, né, que a nossa formação ela acontece de 2 em 2 meses É e, um fim de semana, isso. e são 7 módulos, o básico, e depois, para quem também desejar dar continuidade, terão Se profissionalizar, né? 7 módulos de aprimoramento, né? Nós vamos Exatamente. fechar uma turma nesse fim de semana. Lindo, É, foi muito linda a nossa término da a turma do aprimoramento. foi emocionante mesmo, foi lindo. Muito, muito. Muito. Saiu muito. Todos terminaram com louvor. Nós podemos ficar orgulhosas, né? Foi uma turma linda. Foi. 14 módulos, 14 módulos. E com a pandemia, levou o dobro do tempo, porque a gente teve que esperar, poder liberar, né? Foi realmente uma prova de resistência. Mas as pessoas estavam muito disponíveis e muito vinculadas, né? E, Uhum. e foi muito bom, todo mundo ficou muito satisfeito, né, com a formação. Tivemos alguns depoimentos muito bons, que falaram, foi muito bom. E A eu acho gente vai que colocar agora no Instagram esses depoimentos, né? Vamos lá, né? Colocar. foi muito rico, na verdade, né? Toda a formação, mas todo módulo a gente fala isso, tá? Isso foi maravilhoso. Mas, na verdade, nós fechamos muito bem, o grupo maravilhoso se vinculou muito bem, e eu acho que foi de uma Foi riqueza. um, foi um campo muito generoso, né? As pessoas realmente se sentiram acolhidas e puderam caminhar com muita amorosidade dentro do processo todo, porque é um processo. A formação, na realidade, é um processo interno, é um desenvolvimento interno da pessoa para ela poder ajudar alguém, ela precisa se ajudar primeiro, né? Então, é um processo interno. E para você poder caminhar nesse seu processo interno, você precisa ter muita segurança, confiança e não julgamento, né? Na verdade, eu acho que a formação, independente se a pessoa vai se profissionalizar, querer ser um constelador ou não, mas antes de tudo, ela é um processo de um mergulho muito profundo internamente Claro. e Isso. transformador. Porque, como eu sempre digo, né? Ser consolador não é uma técnica, né? É você ter um novo olhar, uma nova forma de estar na vida. É uma filosofia de vida, realmente uma filosofia de vida. E eu acho fazendo essa formação, né, de constelação, as pessoas mergulham nisso. E é de uma forma não traumática. Eu diria, é de uma forma muito leve, mas de uma profundidade muito grande. E É. realmente, assim, é transformador, porque você vai aos poucos, né? Auto. O comentário sempre é assim de libertação, né? Libertação de pesos que a gente carrega, de crenças que a gente carrega,
de Olha, briga com a vida que a gente tem, né? olha que bacana, tá? Luciana, Carol, o Will, muita gente aqui. Ô, gente, maravilhosa, que saudade. Que bom que tem Instagram para a gente poder se ver, né? Muito bom. Ainda bem, né, que temos É, esse recurso esse recurso. da tecnologia, né? Então, gente, aperta o botãozinho aí do coração para nos ajudar, né? Não esqueçam. E nós vamos hoje, o tema da nossa live é a relação entre pais e filhos. E eu trouxe aqui um pequeno texto do Hellinger para a gente abrir com ele. E se você quiser usar esse texto enquanto eu falo como uma forma de meditação, fica à vontade, tá bom? Estou com uma Então, Hellinger diz, Carol. como? E a Carol tá mandando aqui, eu falei, eu também estou com uma saudade apertada. Pode começar, Débora, o texto, por favor. Ok. Então, Hellinger propõe que a gente olhe para os nossos pais. Olhar para os nossos pais como eles são. Exatamente da forma que eles são. Comuns. Pessoas comuns como nós. Né? Não imaginar que eles são super homem, super mulher. Não, são pessoas comuns como nós. Eles também foram crianças e também foram influenciados pelos pais deles e por aquilo que aconteceu na família deles antes da nossa chegada. Eles também têm limites, assim como nós. Então a gente olha para eles, para o nosso pai, para a nossa mãe, e enxergamos atrás do nosso pai os pais dele, nossos avós, os pais desses nossos avós, os bisavós, e assim por diante, infinitas gerações. Fazemos igual com a nossa mãe. Olhamos para a nossa mãe, atrás dela, os pais dela, nossos avós maternos, atrás dos pais dela, dos nossos avós, os pais deles, agora já são 4 bisavós, e assim por diante, até o início da vida, infinitas gerações. Finitas, E a vida, só um pouquinho que o texto, a vida fluiu através de todas essas gerações até chegar até nós, de um modo puro. Ninguém pode tirar nem acrescentar nada da vida. O ato de tomar a vida e passá-la adiante, os nossos pais foram perfeitos. Então, Hellinger termina dizendo: ninguém foi melhor e ninguém foi pior. Bert Hellinger. exatamente. Nosso grande mestre, né? Que deixou um grande legado, um grande aprendizado, que faleceu ano passado, mas que continua aí presente na nossa vida, no nosso trabalho, né? Claro. Mais de 125 livros, quer dizer, foi um precursor. Outros mestres também, eu honro, agradeço, que também fizemos formações. E vamos falar de pais e filhos, né? Isso, né? Porque a relação de pais e filhos é muito, muito importante, né? E as constelações, o que elas fazem? Elas fazem basicamente isso, preparar a pessoa para poder aceitar o pai e a mãe que a pessoa tem. Esse é o trabalho. Parece fácil, mas é a parte mais difícil. E olha, é uma parte que eu vejo, né, nas minhas constelações, que eu tenho feito esse ano também, e que, assim, a base de tudo, realmente, começa... As pessoas, às vezes, chegam com um determinado tema, mas quando você vai olhando e coloca os pais, a gente percebe que tudo está naquele começo de não ter tomado nem seu pai e nem a sua mãe. Quando eu falo tomar, o que significa? É aceitar como eles foram
o que fizeram e o que... Reconhecer que eles são o nosso pai e a nossa mãe. É um reconhecimento, né? Eu acho até, Débora, que é um pouco mais do que o reconhecimento, é um agradecimento por eles terem sido nossos pais, com todas as imperfeições, com as dificuldades que tivemos, né? Porque são seres humanos, como você disse no texto do Bert. Nós, às vezes, colocamos nos pais um endeusamento, que eles teriam que ser, né? Perfeitos, que não fizeram isso, não fizeram aquilo. Mas fizeram o que foi possível, porque também diante do que receberam. E diante do que eles nos deram o melhor. Né? Que quando... Aquilo que eles tinham para dar, né? O que a possibilidade deles. Dentro das dificuldades deles, eles fizeram o melhor. Como nós, como pais e mães, mas, fazemos o melhor. E isso não quer mas dizer que a gente não fale de vez em quando. Falha. a gente erra, a gente falha, às vezes a gente pisa mesmo no tomate, e tudo bem, porque é o que nós sabemos fazer. Mas quando a gente diz, mesmo assim, né, com tudo isso, eu posso agradecer a vida que veio de vocês, mas é agradecer, não um obrigado, é o agradecimento que tem que vir dentro da alma, do coração, verdadeiramente, e integrá-los dentro de si. Aí você fica inteira. E aí a vida se abre, se abre. Essa capacidade, se dá conta dessa capacidade deste homem e desta mulher que se juntaram, que podem ter se juntado até por um minuto, um encontro e nunca mais se viram, mas o fato deles terem se juntado e terem a capacidade de criar uma nova vida, os faz pais. E para a vida é o que importa, é que a vida seja passada adiante. Então, quando um homem e a mulher se juntam e criam uma nova vida, eles cumpriram com a missão deles com a vida. Todo o resto é lucro. E muitas O vezes, mais importante é que nós estamos aqui, graças a esse encontro deste homem e desta mulher. mas mesmo que esse casal, né, que teve esse encontro, às vezes é um encontro só. Pois é. E que às vezes tem pessoas que nem os conhece, nem conhece o pai, ou não conhece a mãe, por algum motivo, ou porque foi deixada, foi dada, não importa. Ou esse homem também não nem sabia, ou muitas vezes foi uma coisa, um acaso, não importa. Não importa. A vida não importa nada. Nada. A vida importa que a vida siga adiante. E para nós, mesmo quem tem uma história difícil ou um destino assim, o importante é que aceite que você teve a vida, que é o bem mais precioso, e o resto você vai atrás e faz. Uhum. Então, quando ele diz muito, né, Bert e outros mestres, quem não toma mãe e pai não vai para a vida. Então, às vezes... A conexão com os pais é a sintonia com a vida. Aceitar os pais é aceitar a própria vida. Sim. E eu vejo situações, muitas vezes, pessoas que chegam com muitas dificuldades, tanto de trabalho, como de relacionamentos, às vezes com os próprios filhos. Por quê? Porque o emaranhado está lá atrás, está no julgamento. Então, eu nunca vi, meu pai era isso, meu pai bebia, meu pai era alcoólatra, meu pai me abandonou, ou a minha mãe tem dupla personalidade, ou isso aqui, não importa. Minha mãe me batia. Ou me abandonou. Tem sim uma dor, não vou negar isto, é verdade. A gente respeita, acolhe, mas olha para o que você tem, tão precioso que é você mesmo.
E A vida mesma. é a vida, e muitas vezes você inconscientemente está passando para quem tem filhos, passando para os filhos, a mesma repetição, se você não olhar. Então, muitas vezes, aquilo que você tanto abomina, ou criticava, ou censura, ou julga, de repente você olha e fala: puxa, estou fazendo igual. É muito comum eu ouvir assim, de mães que falam para filhas: não casa, não faça isso, não tenha filhos, não sei o quê. Eu olho aquilo e vejo e falo: o que ela está dizendo? Né? O que ela está colocando? Ou mesmo a mãe também diz para o filho: não casa, faz sua carreira, né? Tenha suas namoradas, tal. O que ela está dizendo para esse filho, para essa. Que lugar que ela está colocando esse filho? Ou, Será que ela está colocando esse filho no lugar de filho realmente ou de alguém diferente? Talvez de parceiro, talvez de pai. Que lugar que ela está colocando esse filho? ou mesmo a filha também, né? Que lugar ele Claro. está sendo colocado. E eu acho, complementando aí, que falar, né, de pais e filhos, filho tem que estar sempre no seu lugar de filho. Não ocupar o lugar nem da mãe, nem do pai, e Nem nem, da avó, nem do, nem do avô. e nem ou de um tio, ou de alguém que foi muito querido, que cuidou, porque se eu excluo alguém, se eu excluo meu pai e minha mãe e tomo esse lugar que muitas vezes se chama, né? O Berto até fala por amor, mas é o amor que adoece. O que acontece? A minha vida não anda, eu estou fora do lugar nessa família, nesse sistema, e nem a própria mãe, nem o próprio pai ou o próprio irmão também. Está tudo fora do. Todo mundo fica fora do lugar. Eu queria dar um exemplo, Irene, que eu estou agora está falando, eu me lembrei, quando a gente fala de sistema, tem um exemplo muito bom que as pessoas conseguem entender. Nosso corpo é formado de vários sistemas, né? Temos o sistema respiratório, temos o sistema digestivo, reprodutor, enfim, temos várias funções, todas elas dentro de um sistema maior que é o nosso corpo. Então, quando uma célula, todas as funções, todos os sistemas são importantes. Imagina se meu fígado, de repente, eu vou excluir, porque você é ruim, eu vou te excluir. Acabou o sistema, o todo termina. Então, ninguém pode ser excluído do corpo do mesmo jeito que dentro da família. E dentro do corpo existem os vários sistemas, fazem parte de um sistema único, que é o nosso corpo. Ok, eu já disse isso, estou me repetindo. Mas nós somos energia. Nós somos energia, partícula e onda. E as células também são energia, claro. Então, quando uma célula morre, o que acontece com essa energia? Não existe isso. Ela é reaproveitada por o que dá para reaproveitar pelas outras células que estão ali. E a outra parte que é eliminada não é eliminada, ela é absorvida pelo corpo para outra função. Então a energia está sempre lá, não existe fora, só existe incluir, não existe exclusão. Aproveitando a sua fala de inclusão e exclusão, eu queria trazer esse exemplo do corpo humano, né, que é muito claro e direto para a gente se dar conta o que é exclusão, o que é inclusão. E a família. Todos têm um lugar. E a E a família é exatamente igual, exatamente igual. Então, assim, muitos casos eu ouço, né? Não, porque meu pai é alcoolista, minha mãe fazia uso, faz uso de drogas. Não importa, gente. É sua mãe e seu pai. Mesmo que sejam histórias muito difíceis,
que temos histórias difíceis. Claro. Mas mesmo as histórias difíceis também, já que eu falei de energia, a energia ela acontece com o seu oposto. Então, são dois polos que se juntam, ok? O positivo e o negativo, e aí gera-se energia. Então, o bom e o mal, uma energia é um salto quântico quando esses dois se encontram. Então, às vezes, um momento difícil, como a gente já passou, você acabou de passar, graças a Deus saiu, agora está tudo maravilhoso. Estamos comemorando hoje. É Então, verdade. Tenho que né? Comemorar. Não sei se você quer falar, mas não precisa falar. Eu só quero dizer que nós estamos comemorando. Mas teve um momento muito difícil. Todo momento muito difícil faz parte da evolução para a gente se dar. Porque se a gente está na rede, tomando sol, com suquinho, quem é que vai se mexer? Eu não vou me mexer nada, tá gostoso. Agora, se eu começar com incômodo, preciso fazer xixi, pronto, tenho que me levantar. Tem um incômodo, eu preciso me mover. Então, esses sofrimentos, essas dores, são os incômodos que fazem a gente se mover e caminhar para frente. E daí, quando a gente passa, né? Porque a energia, a vida não é uma linha reta. Ela tem movimento, ela tem altos, ela tem baixos. Como uma onda mesmo. Exatamente, são ondas. Então, eu estou agora muito bem, eu sei que vai ter um momento que vai descer e depois eu vou subir novamente, vou ficar bem, depois eu vou ter... Esse é o movimento da vida. O ruim é quando tem picos de uma coisa muito espetacular e em seguida tem quedas por uma coisa muito terrível, muito sofrida, muito... Esse que é o problema. Mesmo assim faz parte. E tem mesmo assim faz parte. Isso mesmo, Irene, tem razão. Mesmo assim, tudo isso contribui para a nossa evolução. Mesmo assim faz parte. E o Bert, quando ele diz, né, que é a quinta, né, a quarta ordem, né, que ele diz o sim, quando a gente diz sim para a vida, o que acontece é concordar, entregar, ou para Deus, ou para a sua religião, ou para o universo, e aceitar. Aceitando, não é que é magia ou mágica, mas fica mais leve e as coisas se resolvem. Porque não é o querer que faz só as coisas mudarem, é a nossa disponibilidade interna. Nós temos essa força interna para olhar para aquilo, uma situação extremamente dolorida, difícil, assustadora, e falar: bom, vou fazer tudo o que eu posso de recursos médicos, isso, aquilo, tudo. Mas tem um momento que a gente diz: é isso. E sim. E para de brigar com a vida, para de brigar com aquilo que a vida está nos trazendo para aquele momento, para aquilo que a gente tem que passar e viver. Para de brigar. É isso. Então, é isso. Temos um limão, vamos fazer uma limonada. Agora, não, né? Temos um limão e eu quero morango, então eu não quero nada. Não tenho nada. Aí fica na criança tenta, né? Mas nós estamos fugindo do nosso tema, que é relação pai, mãe e filhos, né? Um pouco de pais e filhos, né? Que é essa relação de pais e filhos. Agora me lembrei também, você falou em aceitação. Então, quando a gente tem muito a lucrar aceitando, né? Agradecendo e honrando os nossos pais. Porque quando a gente aceita a nossa mãe, que está em nós, dentro da gente, a gente está se aceitando. E quando a gente se aceita, o que acontece? A gente tem saúde, a gente tem amor, a gente tem êxito na carreira, a gente tem abundância. A gente tem sucesso. Então, mas quando a gente aceita o pai, e o pai também, e o pai é o que nos leva para a vida, ele é o que nos dirige, ele que nos dá o norte. Então, você lutar contra quem está te dando o norte... Mas não é só isso. Muitas mães, muitas mulheres excluem os pais dos filhos. E os filhos, por lealdade, por também insegurança de perder essa mãe, muitas vezes fica num lugar inadequado e não vai para a energia do pai.
Porque é muito importante que uma mãe diga, né? Você vá ficar com seu pai, vá passear, você não estão juntos. Ou mesmo se estão, tem um momento que os filhos precisam dessa energia masculina, porque é essa energia que leva para o mundo, que dá coragem, que dá força. A mãe da vida. A mãe da vida e da ancestralidade. Cada um deles tem uma função, né? Mas contudo, quem dá a tradição é a mãe. Mas quem leva para a vida é o pai. É o pai. Mesmo que o pai não te leve, mesmo que o pai, que você diga, não, meu pai era um lavrador e eu sou médico, não foi meu pai que me levou para a vida. Levou sim, porque este lavrador é que te preparou para você poder fazer escola de medicina e ser um bom Claro, médico. Claro que levou. é isso. Além disso, você pôde fazer mais do que ele, um pouco mais bem-sucedido, mais bem realizado, mais feliz, com mais coisas na vida, mas é o agradecimento. Se ele não tivesse te dado a sua primeira manutenção, ele e sua mãe, você não estaria aqui, não estaria bem-sucedido, não estaria se resolvendo. Mas eu vejo que muitas vezes os pais também colocam os filhos num lugar que não é o deles. Botam também um contra o outro, pega os filhos de aliado contra o parceiro. Eu vejo muito isso também no consultório. Também. Como o filho ele não pode tomar uma posição. Isso é terrível para um filho. Tem que escolher. Eu vou ficar com a minha mãe. Coitada da minha mãe, meu pai realmente machuca ela muito, ou ele é cruel com ela. Eu vou proteger minha mãe do meu pai. Que lugar que esse filho está? Não está mais no lugar do filho. E Não está outra, mais. e pai e mãe precisa de algum partido? Existe Pois é. separação de pai e de filho com pai e mãe? Não. Existe separação do homem com a mulher, mas de filho não. Eu sempre vou ser filha, ele sempre meu pai e ela sempre minha mãe. E eles Independente. estão dentro de mim também, não adianta nem eu querer. Eu não falo com a minha mãe, não falo com meu pai. Mas como você não fala com você mesma? Sim. As suas células são deles. E eu acho que, assim, os filhos também, quando os casais, por alguma razão, não estão juntos, ficam muitas vezes de porta-voz, sabe? De recadinhos, um com o outro. Coitado. Isso também não é bom. E aí os filhos podem dizer: isso não me cabe, isso é muito para mim, essa história não me pertence. E outra, ter a segurança de que você não vai perder o amor de nenhum e respeitar Claro. um com as suas diferenças. Seu pai é diferente da sua mãe é diferente dele, mas você é filho. Então, tem hora que é muito bom estar com o papai, tem hora que é muito bom estar com a mamãe, né? Agora, e os filhos que vão para a cama dos pais, hein? Dormir na cama dos pais. Pois é. Por E que aí, será que... e aí o pai sai da cama. Muito ruim, né? Muito Muito ruim. comum isso. É muito comum. Comum, mas para o filho ou filha que está nessa posição, é péssimo, porque não deixam... Tiram ele da hierarquia natural, que é eu vim depois de você, certo? O casal veio antes do filho. Se o casal tem questões ou problemas, devem resolver entre si. Eles vão continuar sendo pai e mãe desse filho ou dessa filha até o infinito, para Sim, sempre. Como mas, casal, então, se eles têm problemas, que resolvam os problemas entre si. Não usem os filhos como tampão para ocupar um lugar que eles não aguentam mais olhar mas no outro. filhos também, às vezes, também entram no jogo da manipulação. Então, Total. total, aí eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, então é mais cômodo, então vem para a caminha da mamãe com o papai, né? Porque estamos muito cansados, estamos muito cansados. E a criança, Isso tem que tomar muito. Isso é uma coisa que os pais têm que ter consciência que eles são pais e que filhos são filhos. Filhos não podem ocupar o lugar do marido
ou da esposa. Isso é muito sutil e marca o inconsciente daquela criança para sempre. Vai ser muito difícil para uma menina que dorme com o pai um dia encontrar um parceiro à altura dela, porque ninguém vai ser melhor que o pai dela, porque é uma relação que hierarquicamente desequilibrada. Ela Mas, está num lugar que não é o dela. mas para o menino também. Nenhuma mãe Claro, ser igual à mamãe. quero dormir com a É, mamãe. Isso. é muito. E, e, Agora, e é muito para o filho. Isso, quem faz isso, pensa que está fazendo uma coisa boa para os filhos, não está. Não não, está. Está prejudicando todo o futuro deles, com e não esse tipo de atitude condescendente, né? não é só isso, né, Débora? Os filhos entram num jogo de mediador do casal. E aí isso vira muito peso e dá muitos sintomas na criança também. Aí é que aparecem muitas doenças, muitas sequelas. Por quê? Entra nessa dinâmica, dessa manipulação, e também a criança com a fantasia entra como a salvadora, né, dessa relação. E ela se sente muito poderosa nesse lugar. A criança sente muito poderosa, mas ela deixou de ser filha, deixou de poder ser a criança com todas as possibilidades que ela nasceu para ser, com todo o potencial que ela tem para ser. Isso foi cortado, porque ela foi colocada em outro lugar que não é o dela. Sim. Né? Eles Então, poderiam, quantos filhos poderiam ser Budas, Sócrates, ou até Jesus, como, sabe? Era só deixar o potencial dessa criança se desenvolver plena, porque a criança chega pura, limpa. E aí ela começa o quê? Imitar o pai, imitar a mãe, ou crenças, uma série de coisas comportamentais são jogadas em cima. Isso pode, aquilo não pode. Corta-se todas as asas dessas e crianças. não só, corta também a criatividade. É. Saudade, viu, Tina? Obrigada por estar aqui assistindo nossa live. Olha, na verdade, eu acho que corta a criatividade, a beleza, né, da criança, a força dessa criança. Toda a E, potência dela. sim, Que vem pura, 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 puro amor. e são super protetores, né? Também tem o oposto, né? Que assim, não pode isso, não pode aquilo, cria uma redoma. E a criança também não aprende o quê? A cair, a se levantar, mas também tudo tem o seu limite, né? Na vida. Tem pais que acham que também tudo pode, e não é por aí. A vida tem que ter É muito cômodo, né? Hoje em dia, com a história do celular, do computador, os pais estão sendo solicitados o tempo inteiro por coisas externas e não tem tempo de olhar para o filho. Então, o que acontece? Dá um celular para o filho também, assim ele não me enche, e fica cada um no celular se conversando por WhatsApp entre si. Já vi isso, as Não, pessoas na mesma casa. as pessoas falam, não ficam mais na sala, ficam cada um no quarto falando, mandando, tá do lado mandando mensagem. Agora, Exatamente. também tem um outro lado. Nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, de uma coisa horrorosa, que esses pais também tiveram que estar se reinventando, né? Porque tinha um padrão de vida que era sair, trabalhar, voltar para casa, tarará. Agora estão tendo que estar junto também numa outra função, que é de professor, muitas vezes, junto a ele estudando. Então, tem banda que eu acho que agora tem que buscar muito equilíbrio, tanto dos pais como dos filhos. E os limites também. Isso eu dou conta, isso eu não dou, isso é muito, isso não é. Hoje atendi um pai que dizia assim para mim: eu dou limite para os meus filhos, mas depois eu sinto uma culpa. Eu falei: mas como assim sente uma culpa? Se você está dando limite, se você está dando um parâmetro de vida para o seu filho, isso chama-se educar. Liberdade total, a vida não vai ser liberdade total nunca. Não, Claro que
E Então, dar um limite, se o limite tem que ser dado por alguém, que seja dado por alguém que ama aquela criança. sim, Não? Né? É uma forma de amor, não de. Olha o distorcido na cabeça desse pai. Ele não, diz mas, para mim: não, eu me sinto culpado quando eu dou limite para meus filhos. mas aí Né? tem, talvez, com a história, né? Não tenha dúvida. Mas, assim, É dar, difícil educar, é difícil dar limite, dá trabalho, os filhos desafiam, dar, sabe? dar limite é muito importante fazer isso com muita consciência e não na hora da raiva. Porque o limite, ele tem que ser mantido. E não, eu falo, não, e de repente, por culpa ou porque acha que foi sério demais, eu volto atrás. Aí vira um salamalê. Eu sempre que você dá um limite para rever, tanto para a mãe como para o pai, para a avó, se realmente você dá conta isso. E se, porque aí você está ensinando a criança a suportar a frustração. Porque a frustração faz parte da vida. Quem não... Claro. E é melhor aprender com os pais, eu sempre digo, é melhor aprender com pai e mãe do que com a vida que vai ser mais dura e mais cruel. Ninguém vai ser bonzinho que nem pai e mãe. Ó, mas vão Por aprender. pior que eles sejam. Ou na dor ou na alegria vão aprender. Porque É, quem que gosta de ser frustrado? Ninguém. Só que faz é. parte. Então, eu acho que é muito delicado, né? Quando a gente fala de pais e filhos. Por exemplo, o primeiro ano de um casal que tem um filho é um ano muito delicado, que a mulher É transformação total. tem muito diferentes do que esse homem imaginava, porque o bebê também precisa. Então, o casal precisa estar muito alinhado para que não haja uma ruptura. Porque o primeiro ano de um bebê, ele é imprevisível. E cada bebê é de um jeito. Tem bebê que dorme, tem bebê que não dorme, tem bebê que acorda de hora em hora. Então, Que tem cólica, que não come, que não que não- mama, que mama, uma coisa de o casal está bastante alinhado. Né? que não dorme a noite toda e o pai tem Exato, que acordar de manhã para ir trabalhar e não dormiu, ou a mãe, eu acho que aí né? é um acordo, um revezamento, se tem condições de ter alguém que possa auxiliar, ajudar, porque o casamento, antes de ter um filho, é de um jeito. Depois que tem um filho, é outro contexto. Não que é para sempre, mas aquele caos do início. Não, Mas, eram duas pessoas e de repente são três. sim, Sendo que o bebê, esse primeiro bebê, ele transforma totalmente a casa, com tudo. Primeiro com objetos, com angústias dos pais de, nossa, será que ele está respirando? Será que ele não está respirando? Ele está chorando, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É caos, é caos. é, Mas é um caos bom, mas é caos. digo assim, principalmente o primeiro ano. É um ano que, assim, muitos casais se separam nesse primeiro ano do bebê. Por quê? Porque não estão realmente preparados para esse novo ser. São três pessoas, mas um ser que é totalmente independente, né? Totalmente dependente. Claro que aos pouquinhos tudo vai tendo a fase, as transformações. Como é importante também os pais lerem, né? Sobre como a fase de um ano, a fase do dois, a fase do três. E pedir ajuda também, não tem vergonha nenhuma de perguntar como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Se não pode pedir para o pai ou para a mãe deles, pede para algum profissional que possa ajudar. Eu tenho experiência dentro da minha família, uma enteada minha que tinha já tinha tido três filhas, amamentado as três filhas. A quarta filha, e aí ela teve a quarta filha, que não mamava. O que ela fez? Ela chamou uma enfermeira para ensinar ela a amamentar. Já tinha amamentado três. Mas isso é muito comum, Débora.
nos Sim, mas primeiros... isso de chamar, eu achei muito bonito isso de... porque normalmente podia dizer, não, eu já sei, já amamentei 3, o problema é dela, não sou eu. Então, Mas, essa grandeza de dizer, não sei, deixa eu chamar um profissional para me ajudar, mas né? essa quarta filha provavelmente tinha outra dinâmica e ela precisou de Claro. ajuda. Mas foi muito bonito da parte dela. Eu admirei. Né? Muito. E é isso que a gente se coloca. Às vezes eu não sei mesmo. Não dá para saber tudo. Mesmo que eu já tenha feito 10 vezes determinada coisa, pode ser que eu não lembre mais como é que faz mesmo. Às vezes, eu acho que sempre a gente não sabe um monte de coisa. Tem Claro. me pergunta e fala, não sei, preciso pesquisar, vou pensar, vou Ou vou elaborar. pedir, vou perguntar para alguém que sabe mais, que me Sim, ensine. Então, isso não teve um tempo, agora as pessoas acho que estão se abrindo mais, mas de ter essa. Que a gente é gente. A gente não é perfeito. Não é porque a gente virou pai ou virou mãe que agora a gente virou Deus. A gente tem Deus dentro de si. Claro, não estou eliminando essa possibilidade. Mas a gente é humano. Então, se a gente não eu acho sabe, pergunta. Vai que no médico, tem o pediatra, tem a enfermeira do hospital, tem milhões de pessoas que a gente pode pedir ajuda, né? não é só isso. No momento que percebe que tem uma dificuldade de relacionamento, que está interferindo no sistema familiar dos filhos, e os filhos captam muito, muito Eles rápido. vêm, os filhos veem Não, aquilo que os pais não querem não, ver, né? e captam muito rapidamente o que está acontecendo e muitas vezes começam a ter alguns sintomas Ah, físicos ou psíquicos. E eu acho muito prudente e muito sincero esses pais terem a disponibilidade, a consciência de buscar mesmo ajuda. Como que eu faço isso? Como que eu ponho o filho para estudar? Com essa dispersão que está agora na tecnologia, buscar mesmo ajuda. E ter e assim, e tá tudo bem. Às vezes é algo tão simplesinho, né? E outra, limite, gente. Limite com os eletrônicos, né? Porque além de estarem com aula online, também eu vejo que tem um horror de eletrônico que sem parar causa problema de visão, cerebral, uma série de coisas. problemas de atenção também, né? Sim. E outra, né? Como as crianças também estão ficando em pânico. Muito. Alguma, É, ou vai na comida, ou vai na insônia, ou alguma coisa aparece. claro, claro. Como os adultos também. Então, Outra coisa que a gente tem que pensar também, lembrando aqui, que hoje em dia existe muito a condição de um segundo casamento, né? Tem os pais que se separam segundo, e terceiro, como? segundo, terceiro, quarto. Então, e como é que ficam os filhos do primeiro casamento? Então, isso é muito importante para os pais lembrarem. Os filhos do primeiro casamento vieram antes do segundo ou terceiro, enfim, casamento. Então, os filhos têm prioridade. O Precede. cuidado com eles precede. Então, porque a ordem hierárquica que o Hellinger nos ensinou, ela faz lugar e tempo. Então, que lugar que eu ocupei quando eu cheguei? Então, é a partir da minha chegada aqui no mundo, quem veio antes é considerado maior e quem vai vir depois, meus filhos, netos, são menores do que eu. Então, é uma hierarquia de lugar de chegada. E não é que é mais importante, não é Isso. Não, menos importante, é uma precedência. Então, quem chegou antes, se eu misturo esses lugares, é caos. É não, emaranhamento, é problema. desordem total. E essa Desordem total. desordem total. Não é que eles são os preferidos, não é isso. Não, Só não, que ele tem precedência. ele tem a precedência e a pessoa que está no segundo casamento, ou no terceiro, ou no quarto, seja qual for, ela tem que saber que essa história é anterior, tem um lugar e tem um respeito. Porque é muito importante que se não começa uma competição.
Não, e os filhos são filhos, eles têm prioridade em relação ao próximo parceiro ou parceira. Eles são filhos, vieram antes. E Sim, não tem competição, porque filho é filho, parceiro é outra relação, não é não, a mesma. não tem. Querer competir com um filho que ama o pai ou com uma filha, isso é nonsense, não raciocinar, porque são níveis diferentes. É que nem competir. O que é melhor, feijão ou arroz? São duas coisas independentes. Então, mas não é que não tem competição, Débora. Existe muita competição. Claro, mas eu estou Muito. explicando que não O precisa. correto é saber que, assim, amor não tem competição. Por quê? Amor de filho é filho, amor de homem e mulher é homem, de parceiros é amor. Tem lugar para Exatamente. todos, para todos. Mas o que eu vejo é assim, tem muito conflito. Assim, nesse segundo, ou terceiro, ou quarto, seja quantos relacionamentos forem. Por quê? Aí venho eu com os meus filhos e venho outros com o outro com os filhos dele. E aí? Não, e aí, quando tem um filho comum desse novo casal, Exatamente. recém-chegado? Era isso que eu ia falar. Aí nasce um novo, que é a junção dos dois. Como que esse casal é importante desenvolver essa boa consciência para ter uma integração e não desintegrar. Porque não é uma separação. Claro que se eu estou separada, tenho meus filhos, quero passar uma tarde só com meus filhos, tá tudo bem, mas não é uma competição. Tem que ter uma integração e uma grande troca e um grande respeito. Então, porque a gente não casa só com o parceiro ou com a parceira, a gente casa com todo o sistema que vem junto com aquela pessoa. Com pacote. Tudo que ela já viveu antes vem junto. Não tem como dizer, o que você viveu antes apaga, agora só eu e você apaga tudo. Não tem como. Tudo que viveu antes vem junto, faz parte. Aliás, Mas ninguém pode ser excluído. Todos fazem parte. Lembra do corpo humano? é Assim, até os ex-parceiros e parceiras. Não é claro. precisar conviver ou isso, aquilo, mas respeitar. Tem um lugar, tem um lugar. E mesmo quem não casou, os nossos primeiros amores, todos os nossos amores, os grandes amores, eles têm um lugar no nosso coração, assim como no nosso, como do outro. Então, é muito importante ter esse respeito. Por quê? Com as crianças, elas começam a perceber a dinâmica que tem na família e com isso elas vão desenvolver um bom relacionamento com os amigos, com os primos, com os irmãos que não são irmãos de sangue, são irmãos do outro parceiro ou parceira, porque não precisa competir. Todos têm o seu lugar. Tem mais uma coisinha. Então, isso é uma forma de ajudar os filhos, dando a eles, a cada um lugar. Eu até faço uma brincadeira com os meus netos, que eu falo para eles, você é o neto número 1, você é o número 7, 8, 9, eu tenho 11. Então, cada um sabe o seu lugar. Porque antes eles perguntavam, vovó, quem você ama mais? Eu dizia, aquele que está do meu lado. Quem está do meu lado, eu amo mais. Porque quem tem 11 não dá para... Né? Aquele que tá do meu lado. Eu estou do teu lado, vovó. Então, tá bom. Então, eu te amo mais. Você Mas pode, cada um sabe. mas você, Mas a fulana... Não, mas ela é a primeira neta. Você é a sétima. Ela chegou primeiro. Por isso, né? mas corre risco falando isso. Porque assim, e aquele que não está do lado, como é que vai se sentir, hein? Não, ele tem que ficar do lado para ser mais amado. É uma brincadeira, essa é uma brincadeira. Mas eu estou dizendo no sentido de que cada um sabe, ó, eu vim depois do outro e antes do que. Então, esse é o meu lugar. Eu sou filha deste pai e desta mãe, e aí nasceu um irmão com outra mulher ou com outro pai, mas o meu lugar ninguém tira, é meu lugar. Então, essa segurança de ter o seu lugar, de pertencer, independente do que os adultos façam. Eu queria falar mais uma coisinha antes de abrir para perguntas e respostas. Que assim, muito se fala quando os filhos, os pais ficam velhinhos ou adoecem, né? Nem por isso, gente, eles perdem o seu lugar de pai e mãe.
E Claro. mesmo que esteja com Alzheimer, com algum problema neurológico, psíquico, seja o que for, se pergunta para eles, como você quer que te cuide? Como você quer que te leve? Como que você quer que eu faça? Por quê? Está provado que se eles não verbalizam, os olhos verbalizam, algum movimento corporal verbaliza, e isto dá uma dignidade, um lugar correto que você nunca vai tirar. Cuidar, ajudar, não é? É ser o pequeno e eles o grande. Eles Você, não, o lugar não muda. você o Não é, lugar muda. Então, eu vejo alguns casos que falam, você não sabe nada, quem agora resolve sou eu. Calma, oi. não é incapacidade do outro que eu vou subir, vou mudar de lugar graças à incapacidade dos meus Não, pais. e se eu Não. fizer isso, eu vou me emaranhar. E tem uma coisa, eu estou dando um modelo para os meus Meus filhos, filhos, como eu exatamente. cuido, né, dos meus queridos e como eles irão cuidar. Então, é muito sério. Esse respeito, esse lugar de ocupar-se como filho é fundamental. Mesmo que eles precisem de tudo, mesmo que precisem de uma fralda ou isso, aquilo, não importa. Tem amor e delicadeza para com os pais. Porque, com certeza, seus filhos também terão amor e delicadeza com vocês. Olha, Débora, são 8h20. Vamos abrir para respostas e perguntas? Ou Eu você... queria só terminar com uma frase muito legal para vocês lembrarem que quando a gente toma o pai, aceita o pai e a mãe, significa para nós êxito e força. Lembra disso. Né? O êxito na dança da vida. Né? É isso Então, mesmo. essa é a minha mensagem Tá ótimo. final. Então, Vamos vamos ver perguntas, gente. se tem perguntas, se tem algum comentário. Agradeço todo esse povo que está aqui com a gente. Deixa eu olhar aqui para trás se tem alguma coisa. Irene, você é uma pessoa muito especial. Já fiz isso. Mas foi antes de conhecer vocês, professoras queridas, a Carolina Nader. Pois é. Saudade da Carolina. Também. A Luísa acabou de entrar, a minha atrasadinha. Né, Li? Mas entrou, tudo bem, É. bem-vinda. Não, mas ela sabe o que eu estou falando. Por que eu falei? Então, a doutora Mariana Brito está dizendo que os eletrônicos estão demais. Muitos oftalmologistas falando de como os olhos estão ressecados. É verdade. Mariana, além de ressecados, você não imagina o que aumentou. Aumentou a miopia, o astigmatismo também. E para os jovens de 40 anos, ou 30 e poucos anos, aumentou, sabe o quê? A presbiopia, o famoso braço curto. Curto. Como eu trabalho com visão também, com reabilitação, eu tenho visto muito isso em consultório. E assim, de repente, a minha filha falou: mãe, eu não estou enxergando esse número. Falei, põe isso aqui. Ela pôs, eu falei, é o tal do eletrônico, que começa com a visão de não enxergar de perto. Mas se você não faz exercícios, que tem recursos também, o que acontece? Daqui a pouco vira uma PG. Então aí não enxerga nem perto nem longe. Então, é verdade, doutora Mariana. Tem toda a razão. Aqui tem uma pergunta da Carol. E quando a mãe ainda amamenta um filho, quando está prestes a ganhar outro? Eu não entendi. O que você quer saber? Se ela... porque ainda não... Entendi. Quando ela ainda está amamentando o primeiro filho e já está ganhando o outro que vai ter que amamentar também. Eu acho que ela vai ter que desamamentar o primeiro. Ela vai... Está chegando o outro,
vai Vai fazer, ter que tirar devagarzinho, né? vai fazer o desmame. Ela Faz o desmame. tem esse tempo até esse novo bebê nascer, dela ir fazer o desmame, não traumático, e sim com muita delicadeza, muita preparação, para que esse bebê também receba o novo irmão, e esse peito vai para o novo irmão, claro. E se tiver uma recaída e o novo irmão está mamando e o bebê e o irmão quer mamar também, tudo bem Dá, um dia, não vai acontecer nada de mal para isso, né? não, Ele vai até mamar e vai ver, não, nem quero mais, nem mas gosto aí mais. dá o peito também, qual o problema? E Pois aí, é. mas valoriza também, né, o quanto é importante a criança crescer. Ela cresceu, ela já não está mais aquele bebezico, né, pititico, que está ali Já naquele. come comida, né? Já Pô, toma sorvete. tudo é a. Olha, eu acho que a fala, né, a comunicação positiva é É. algo que está muito em moda e que eu acho muito interessante. Valoriza sempre o lado positivo, né, Uhum. de algo. A chegada do novo para essa despedida desse peito. Mas ele vai ter outros ganhos. Ele já sabe andar, já sabe correr, vai brincar. Então, tem essa fala, né? A comunicação positiva pode ajudar muito. Falar um pouquinho da nossa formação, que vai começar agora no dia 13 e 14 de março. Ainda A temos vagas. oitava turma, Oitava turma, é isso mesmo, turma, Irene. Nossa, depois, oitava turma. Incrível, né? O tempo passou, eu nem percebi. ó, assim, ó. Assim, né? Mas fala muito que esse sinal que nós somos velhinha. Não, não somos nada. Nós começamos assim, 15 anos. Sim, tá bom. É importante que, quando eu comecei com as constelações, eu pensava que, até a Irene é uma das que me chama a atenção, não, eu pensava que as constelações, que a função era curar, né? Mas não é. Eu, não- eu, Fundamentalmente, as constelações nos aproximam de uma vida mais feliz, de uma vida sim, mais plena, mais tranquila, eu mais diria, receptiva. eu diria mais consciente, com muita consciência e na sua inteireza, É, sabe? Ground, na sua, você conectada com você, de poder fazer as coisas no pensar, no sentir e no agir. E realmente eu não gosto dessa palavra cura, porque pura, é. eu não me sinto assim, eu me sinto uma ajudante com uma possibilidade, mas Eu não coloquei para você poder falar disso mesmo. Por isso é, que eu falei. eu não me sinto. Foi muito bom, porque no nosso curso até eu falei, né? A gente fala isso sem parar. Mas é uma. A gente, depois, o que acontece depois que eu fizer 7 módulos do básico? O que acontece é eu vou ter consciência de vida para uma vida mais leve, mais feliz, onde eu posso olhar com gratidão pela vida que recebi dos meus pais e olhar para a vida com o peito aberto, aceitando o que a vida me traz, né? Olha Sem aqui, brigar com a vida, né? olha o que a Tatiana está falando. Ela muda a vida inteira. Você passa a viver no adulto. Não é, professoras? É, Sim, querida, no adulto, no presente. é isso mesmo, porque quem vive no passado não É está a na. criança, E quem vive no futuro também não está presente. não está presente. Não está presente. E outra, e como a gente tem, às vezes, recaídas de viver lá atrás e não viver no futuro. Nós temos que estar aqui. E o Bert tem uma frase que eu adoro. Quem não faz as pazes com o seu passado, não vai para a vida. Passado passou. Doeu, doeu. Agradeci, aprendi e olha para frente. Porque, senão, essa frase dele é tão simples, mas tão sábia. Tudo que ele fala é sempre muito simples e muito profundo, né? Assim, Essa é toda a teoria sistêmica. porque ficar remoendo o passado, oi, eu não estou É. aqui e não vou para a vida. Então, é estarmos no presente. E abençoando os nossos filhos para que eles também
busquem uma vida de verdade, de aceitação, né? Que eles sejam aquilo que eles desejam ser, não aquilo que a gente quer que eles sejam, que eles possam ser aquilo que eles escolherem ser, né? E respeitar. E dizer para eles que eles não precisam copiar a gente, não precisam fazer igual, podem seguir o seu próprio caminho, porque eles têm bagagem para isso, que a gente deu isso para eles, né? E respeitar a escolha deles, né? É. Principalmente, respeitar a escolha, mesmo que você tenha feito um projeto, porque a gente projeta coisas nos filhos, Então, mas ele é seu. Esse projeto é seu, não é dele. Então, exatamente. aceite o que ele pode fazer, o que ele deseja fazer. E se ele também não der certo, ele é jovem, ele pode desistir, fazer outras coisas. Como a gente desistiu muitas vezes durante a nossa vida, mudamos. Eu mudei de profissão acho que umas 8 vezes. Exato. Não, Então, até eu chegar a ser terapeuta demorou eu bastante. Você não, mas eu eu demorei. eu tô esse mês de fevereiro eu fiz 42 anos de psicóloga em clínica. Estou caminhando por 50. Nossa, nossa. Não, eu tô menos. Eu tô 30 anos só. Tô, né, levei um tempinho da minha vida até chegar naquilo que realmente me faz feliz, me faz plena, de poder compartilhar aquilo que a gente recebeu, né, dos nossos mestres, poder passar adiante. Então, convido vocês a fazerem o curso de formação, porque é um curso de vida. Ou encaminhar para alguém, sugerir Ah, para. sim, chamar os amigos. Quem Oh, já foi nosso aluno, por favor, chame os seus amigos, compartilha, nós vamos botar essa live gravada, ela pode ser vista mais tarde. você vai salvar a live, né? Vou, se Deus quiser, não vou fazer nada errado. Olha, vamos nos despedir antes que o Instagram apague nós, Que nos tá? apague. Né? É. Então, foi um prazer enorme, todos vocês que estiveram aqui conosco, nos dando essa força. E vocês são as nossas sementinhas, vão semear aí pela vida, e nós estamos passando aquilo que nós recebemos também, semeando aqueles que vêm ao nosso encontro. Então, Eu agradeço. espalhem, por favor, a nossa formação começa 13 e 14 de março. O link vai estar na bio da Irene e na minha. Para quem quiser se inscrever, vocês são super, super bem-vindos. É um prazer poder compartilhar com vocês aquilo que a gente recebeu. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje na nossa live. Muito obrigada. Eu sei que existem muitas lives e, assim, muitas escolhas, mas eu vi pessoas aqui amadas e queridas, todas. Todas, todas, sem exceção. Todas. A gente não pode ficar falando o nome de todas, mas todas têm um lugar no nosso coração, com certeza, para sempre. Todas e todos. E assim, todos. Tem os todos. Tem todos também. E muito obrigada, meu parceira, amiga. E querida, até mais, tá? Até mais. Saudade. A gente trabalhou o final de semana todos juntos e eu já estou com saudade de novo. Meu Deus. É verdade. Beijo. Muito bom trabalhar juntas. Tchau, queridas. Até a próxima. Agora eu vou olhar como é que fecha esse aqui. E agora?